Pessoal, beleza? Que é o Lucas do canal Universo Red. Vamos a isso aí, capítulo 14 da Esther Vilar, adestramento por blefe. E se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, curta, compartilha e se inscreva no meu canal, hein? Eu tô aqui com o meu chá de alto valor. Isso aqui é uma coisa maravilhosa, meu amigo. Isso aqui é camomila. Isso aqui é a melhor coisa que tem. No inverno aqui da França, complicado, hein? Se não tomar um chazinho aí todo dia, fica um pouco complicado. A gripe vem forte. Tá? Então vamos lá, sintetizador de voz, pra dar uma moral aqui pra gente. Capítulo 14. Adestramento por blefe. O forte instinto sexual do homem, a sua inteligência iminente e a sua ânsia por um sistema que lhe tire a sua grande responsabilidade. Reconhecida por ele graças a essa inteligência, permitem à mulher o engenhoso aproveitamento de instituições que, em rigor, pertencem ao passado. Igrejas, seitas e outras comunidades de crença dos mais diversos matizes, de que abusam friamente para a adestração dos seus filhos e cujo exército de servidores, os sacerdotes, lhes servem mais tarde, quando esses filhos crescem de uma espécie de polícia, velando para que os seus interesses sejam sempre defendidos. Vem mesmo a propósito que ela, como já vimos, não seja crente nem supersticiosa. Também os homens não acreditam mais tarde na doutrina da sua igreja, a menos que a adestração, como no caso dos padres, tenha sido particularmente bem sucedida. Mas quando iniciam cedo o contato com essas doutrinas, pode cultivar, se neles certos arquétipos, critérios para o bem e o mal que não estão arraigados na sua consciência, mas sim no seu subconsciente, e que por essa razão, não mais poderão ser esquecidos. E esses critérios são sempre, por sua natureza, critérios femininos. Ou seja, aqui ela está dizendo que dentro dos sistemas religiosos, o que prevalece é sempre o imperativo feminino. Ou seja, todo sacrifício, toda ação masculina visa privilegiar o feminino nas religiões de modo geral, né? Só que ela esqueceu do Islã, né? O Islã não é assim, né? A religião islâmica não tem esse negócio de imperativo feminino, não. Lá não tem isso, não. Meu amigo, lá não tem esse negócio, não. A mulher não tem vez. A mulher não tem vez. Então, sim, é um reducionismo que ela faz, né? Então, nós vamos ignorar essa análise que ela faz, entendeu? Porque nós sabemos que existem religiões em que o imperativo feminino é totalmente esmagado, né? Vamos lá. Femininos. Todos os sistemas de crença baseiam-se na adestração, pois consistem em determinado número de regras ou mandamentos e num catálogo de castigo que se seguem à violação dessas regras, que se designam por pecados. Claro que esses castigos nunca se aplicam de fato, pois a crença numa espécie de supraconsciência é um sistema sem base real, e não há, portanto, ninguém que pudesse saber de um pecado secreto e o castigasse. Ou seja, aqui a Esther Vilar, ela está racionalizando a religião, ignorando todos os seus aspectos metafísicos. Ou seja, como o meu canal não foi feito para falar de religião, e sim da conduta feminina dentro das relações, nós vamos ignorar essa análise, né? Castigasse. Disse, pois, que as calamidades que de qualquer maneira se verificariam, tais como um tremor de terra ou a perda de um amigo antigamente, quando as ciências não estavam tão desenvolvidas, também se mencionavam as epidemias, tuberculose, sífilis, más colheitas, queda de relâmpagos, eclipses do sol, cometas, são castigos de pecados cometidos que podem ser afastados por incondicional submissão às regras ou pela penitência, uma espécie de lavagem do cérebro. Naturalmente, o homem, à medida que desenvolver a sua inteligência, descobrirá que se trata de ficção e verificará a ausência de castigos. Mas o medo profundamente radicado de castigos, a sensação de pecado, que naqueles primeiros anos nele cultivado, o fará evitar, sempre que possível, mesmo com o adulto, atitudes que na sua mocidade eram consideradas más, ou se as cometer, não ficará pelo menos com a consciência tranquila. Ou seja, o homem que vai por esse caminho aqui, bom, se ele é religioso, provavelmente ele colherá as consequências. Se ele não for religioso, não vai acontecer absolutamente nada com ele. Por que a gente pode dizer isso? A gente pode dizer isso é o seguinte: é inútil você ameaçar um ateu com a punição de Satanás, né? Se ele é ateu, ele não acredita em Satanás, como é que você vai falar com ele? Então você vai pro inferno, você ameaçar o ateu de inferno? Não dá sentido, né? Então é o seguinte: se você é religioso, tome essas palavras para você. Se você não é, ignore, entendeu? Ou faça o contrário: se você não é religioso, tome essas palavras para você, e se você as ignore. Essa parte que ela está tratando dos sistemas religiosos, nós vamos comentar sob outra perspectiva, não sob a perspectiva que ela está querendo abordar, né? O que a Esther está querendo dizer? As religiões são uma mentira, né? Tem esse negócio de Deus, diabo, capeta, inferno, Satanás, pecado, isso é tudo invenção de homem. Na verdade, não tem nada disso, né? É o que ela está querendo dizer aqui.
Então, se você é ateu, leve isso em consideração. Se você não é, descarte isso, certo? Porque o que importa é a reflexão que vamos fazer logo mais à frente, certo? Então, vamos lá. Tranquila. Um dos pecados que se encontram em quase todos esses catálogos é o prazer do ato sexual que não sirva para a reprodução. E como os homens, provocados pelas mulheres, têm sempre prazer no sexo, gostariam de gozar desse prazer sempre que possível. Ou seja, outro reducionismo. Desde a Renascença, essa ideia de que o sexo só serve para procriação já até eliminada do imaginário. Até antes da Renascença, o pessoal já não tinha muito essa questão, não, entendeu? Ninguém pode imaginar, por exemplo, um homem e uma mulher que são casados e só transam quando eles querem ter filhos. Isso é impensável. Em qualquer era da humanidade, isso é impensável. Então, vamos lá. Possível e nunca pensam na reprodução. Durante o orgasmo, o homem tem de certeza toda a espécie de prazeres, menos o de ter a criança que nesse momento procria. Isso é até engraçado. Você imagina aí o chefe leitador pegando a mulher e na hora que ele tá lá pra fazer colocar o líquido da alegria lá no potinho, ele vira e fala assim: nossa senhora, agora eu vou ser um pai. É a última coisa que o cara pensa. Ai, meu Deus do céu. Claro que é a última coisa que o cara pensa, né? E a mulher? Será que é a última coisa que ela pensa? Será que a mulher racionaliza o sexo? É a pergunta que eu te faço. Será que a mulher racionaliza o sexo? Será que ela tá dando pra esse cara justamente pra isso? Você acredita que existem mulheres que fazem isso? Né? Você acredita nisso? Porque elas existem, meu caro. E você pode ter casado com uma delas. Você pode ser namorado de uma delas, que tentou engravidar de um cara para segurar o cara. Isso acontece. Então abre seu olho. Verifique a mulher que você está se relacionando com ela. Tá? Verifique. Porque isso aqui, provavelmente você não verá dos homens. Vou engravidar a mulher de propósito para segurá-la. Mas as mulheres fazem isso, meu amigo. As mulheres fazem isso. Todas as mulheres fazem isso? Óbvio que não. Mas olha, tem mulher que faz isso. E você pode ser vítima de uma delas. Então fique esperto. Seu olho. Procria. Este momento, portanto, ele é ainda mais enganado que habitualmente estão constantemente a infringir uma das regras da sua crença de criança e trazem, pois, constantemente contigo uma sensação de pecado. As mulheres, pelo contrário, que, 49, condicionaram o seu instinto e praticam o ato sexual, na maioria das vezes, por um motivo determinado e não para seu prazer, ganha-pão, reprodução, satisfação do homem. Nesse último caso, portanto, como caridade, não cometem, na maioria das vezes, pecado algum. Ou seja, na cabeça da mulher, não há associação direta entre sexo e pecado. Aí você fala assim, será que não é? E esse pessoal crente aí que escolheu esperar, então, isso é outra conversa. O que ela tá querendo dizer aqui é o seguinte, é que como o sexo da mulher é utilitarista, essa é a base dela. O sexo da mulher é utilitarista. Ela usa para prazer do homem e para obter coisas. Ela não transa porque ela quer transar, não. Isso na cabeça da Esteve lá. Se esse raciocínio é verídico, não há a ideia de pecado no sexo, no que diz respeito à mulher. É uma conexão lógica que ela está fazendo. Ou seja, se a mulher está desconectada do sentido do prazer carnal e o único objetivo dela no sexo é procriação, satisfação do marido e obter coisas, não existe pecado sexual para a mulher. É isso que ela está, percebeu? Aí você fala assim, mas as mulheres são assim? Não. As mulheres não são assim. Existem mulheres assim? Existem. Elas são muitas ou elas são poucas? Elas são muitas. Muitas. Elas são muitas. Você vai ter que passar uma peneira fina para descobrir qual que é uma e qual que é a outra. Talvez você casou com a inorgásmica. Talvez você casou com a mulher assexuada. E você sabe por que ela transa com você? Porque ela não tem opção. Ou ela transa ou você larga ela. É só por isso que ela transa com você de vez em quando. Tá? Porque aquilo é para manutenção do status quo. Existe mulheres e elas são muitas, então tome cuidado. Então vamos lá. Mesmo que ligassem alguma importância a isso, seriam poupadas a remorsos. Ao invés do homem que, na verdade, está sempre cheio de bons propósitos que não pode, contudo, observar na prática, elas não teriam, mesmo se nisso acreditassem, nenhum saldo devedor, de acordo com o seu sistema. Ela não deve nada. Ela está devendo o quê? Não é todo homem que é virtuoso nisso aí, não. Elas sabem muito bem disso. Elas escolhem esses caras de propósito. Então vamos lá. Sistema. Na sua inclinação para a auto-humilhação, no seu instinto sexual mutilado e reprimido, e também na naturalidade com que podem viver sem emprego lucrativo e deixam outras pessoas trabalhar para elas, assemelham-se àquelas figuras de Jesus, Gandhi, a que obrigam os maridos a elogiar como modelos que aqueles, na sua obsessão pelo instinto, nunca podem evidentemente igualar, o que confirma a sua suspeita, de que todas as qualidades dignas de veneração são, no fundo,
do Femininas. O que é que ela está dizendo aqui? Que os sistemas religiosos, eles são sistemas de amestrações que a mulher vai imitar no longo do tempo. Por quê? Porque se ela sujeita o homem à submissão a Cristo, então é muito mais fácil você submeter o homem a uma mulher por associação. Tá? Por quê? Porque como o homem jamais se assemelhará a um indivíduo como Cristo, ele tende a imitá-lo e venerá-lo. Só que é o seguinte, o que ele vai venerar em Cristo? As características que são estritamente femininas. É isso que ela está dizendo aqui. É o que ela está dizendo. Não quer dizer que eu concorde com isso. Eu tenho uma outra opinião sobre isso. A minha opinião, o adestramento que ocorre dentro do sistema religioso, mais especificamente o cristianismo, ele é extremamente eficaz porque o homem tem dentro dele o medo existencial do inferno. Isso é uma coisa real para o homem cristão. A mulher não teme o inferno. Ela não teme o inferno. O que ela teme é uma vida miserável. Ou seja, é justamente por isso que dentro do sistema religioso a mulher se submete ao homem. Isso é o que eu penso. Ou seja, então a mulher que faz um manifesto de fé é porque ela não quer uma vida miserável. Ela não está muito preocupada com o céu e com o inferno, não. O que ela está preocupada é com a existência dela na Terra, dentro daquele sistema. Ou seja, então, dentro daquele sistema religioso, ela vai se associar ao homem mais virtuoso possível. Por quê? Porque o homem mais virtuoso possível vai seguir com mais facilidade as coisas que aquele sistema religioso impõe. E as coisas que o sistema religioso impõe privilegiam as mulheres. Ou seja, para uma mulher, qual é a decisão mais sábia? Eu vou ficar com o mais cristão possível. Eu vou ficar com o mais cristão possível. Por quê? Porque o mais cristão possível vai obedecer mais. Se ele vai obedecer mais, ele vai se sacrificar por mim. E o meu esforço será menor. Essa ideia da mulher coparticipativa, não sei o quê, é uma ilusão que o cristianismo dá. Na verdade, não há razão substancial para um homem se sacrificar por uma mulher. Não há razão lógica para isso. No século que nós estamos, onde um homem armado e uma mulher armada têm igualdade de força. Então, por que numa contenda o homem tem que se sacrificar pela esposa como Cristo amou a igreja? É óbvio que isso é uma amestração. Não faz sentido isso daí. Fazia sentido na época de Paulo. Hoje não faz sentido. Você se sacrificar pela esposa. E aí você pode pensar assim, então esse sistema do cristianismo, ele é um adestramento? Ele é um adestramento? Então, não convém ser cristão. Convém. O cristianismo guarda muitas virtudes. É melhor ser cristão do que não ser cristão. O problema é o seguinte, como é que você vai reagir àquilo que é orientação divina para o homem e aquilo que é sistema de adestração para o homem? Você tem que fazer essa distinção, meu caro. Mas não é bem por aí. Não é bem por aí, não? Então observe o comportamento das mulheres na igreja. Observe com quem que elas vão se aliar lá dentro. Observe quem elas vão admirar lá dentro. Ela não vai admirar o pecador que está buscando a redenção. Ela vai admirar o mais puritano. É aquele que demonstrar maior traço de obediência ao sistema. Esse vai ter mais louros. Esse vai casar com a melhor crente. Esse vai entrar para a melhor família. Esse vai receber os melhores carros. Esse vai receber as maiores honrarias. Por quê? Porque ele obedece o sistema, entendeu? O cristianismo, ele é um... Como é que eu posso te dizer? Ele é um sistema em que o homem sem virtudes adquire virtudes. Agora, o homem virtuoso, ele adquire recompensas de acordo com as virtudes que ele acumula. Aí você fala assim, o que uma coisa tem a ver com a outra? Pois muito bem, então eu vou te explicar. Quando você pega esses dois homens e bota um do lado do outro, o que tiver maior aderência ao sistema vai ser o mais recompensado. Essa é o que não faz sentido nenhum. Quem tem que ser mais recompensado é quem demonstrou maior adesão aos ideais do cristianismo e não a obediência ao sistema. Agora, o que você vai verificar na prática? Quanto mais obediente ao sistema, maiores são as honrarias do sujeito e melhores são as mulheres que eles vão casar lá dentro. Então, assim, a instância que a mulher vai tomar a decisão para se relacionar com o homem dentro da igreja é a adesão dele ao sistema. Ela nunca vai querer se associar a um indivíduo subversivo dentro da igreja. É muito difícil isso acontecer. Então, vamos continuar aqui. Femininas. E apesar disso, nem as mulheres nem a sua polícia estão particularmente interessadas no instinto sexual do homem. O tabu escusava de ser forçosamente o sexo.
Só escolheram porque o sexo é o maior e mais puro, talvez o único prazer do homem. Ou seja, você pode cometer o pecado que você quiser na igreja. Transa sem ser casado e transa com a mulher do outro para você ver o que vai acontecer com você. Assim que eles descobrirem. Você pode fazer a maior atrocidade do mundo. Você pode matar um cara lá fora, entrar dentro da igreja, se arrepender e você virar um pastor. Agora, comete um adultério dentro da igreja para você ver. Né? O pecado sexual é um pecado assim que dentro do sistema religioso ele tem uma punição que às vezes é desproporcional ao ato. Às vezes ela é desproporcional ao ato. Quer dizer, a esposa traída já perdoou o cara já se arrependeu e a igreja pune o cara severamente. Não tem misericórdia pra esse cara. Né? A mulher traiu o cara perdoou a mulher, mas a punição dela vai continuar. Né? Então, se você pode fazer o que você quiser. Você pode cometer o pecado que você quiser na igreja e confessá-lo. Agora, se você cometer adultério, ou se você transar sem ser casado e a igreja ficar sabendo, não há coisa pior na igreja do que o pecado sexual. Aí eu pergunto pra você, por que é assim? Vocês sabem por que é assim? Eu vou explicar para vocês. Né? Vocês podem não concordar comigo. E se você não concordar com o que eu vou dizer agora, eu peço para vocês observarem as coisas dentro da igreja e vocês vão chegar às suas próprias conclusões. Provavelmente irão concordar comigo. Provavelmente. O que acontece? O pecado sexual, quando ele é cometido dentro da igreja, ele só prejudica um grupo de pessoas, né? Que são as mulheres. Qual é o prejuízo que o homem tem por transar com uma menina que não é a esposa dele? Né? E essa mulher? Qual é o prejuízo que ela tem quando a igreja descobre que ela transou sem ser casada? Né? Percebeu a ideia? Existe um peso muito grande entre a sexualidade masculina e a sexualidade feminina. Na relação sexual, o ônus é sempre da mulher e o bônus é sempre do homem. Ou seja, então, como é que qual que é para equalizar corretamente isso? O que deveria acontecer? O homem que goza do bônus retribui a mulher que arcou com o ônus. Essa é a dinâmica saudável da relação sexual. Agora, quando a mulher não cobra e ela arca com o ônus sozinha, ela saiu prejudicada, no fim das contas. Ainda que ela transou com o cara que ela quis. No fim das contas, ela se prejudicou. Né? Por quê? Ela não recebeu o bônus e assumiu o ônus. Né? Então, essa dinâmica sexual dentro da igreja só privilegia os homens. Elas não privilegiam nada as mulheres. É justamente por isso que o pecado sexual, ele é um pecado, assim, abominável. Por quê? Porque só há vantagem para o homem. A mulher é zero vantagem. Zero vantagem. Então, ou seja, em todos os outros pecados, essa divisão ela não é tão desigual quanto no pecado sexual. Quando acontece o pecado sexual, a mulher recebe o bônus sozinha. A punição do homem ela é muito diminuta em relação à recompensa social que ele receberá por ter transado. Né? Então, o homem que transa com a mulher casada, por mais abominável que isso seja, isso é abominável, por mais abominável que isso seja, ele terá uma recompensa social por isso. O homem que transa com a menina novinha na igreja, ainda que ele não case com ela, que ele iluda ela, isso é ruim, isso é terrível, não faça isso, ainda assim ele terá alguma recompensa. A mulher, sabe o que ela terá? Nada. Né? Ainda corre o risco de engravidar do cara e virar uma mãe solteira. É só por isso. Os sistemas religiosos, eles privilegiam o imperativo feminino. Então você que é religioso, você tem que criar mecanismos dentro do seu psicológico para que você não ceda, né, ao que é imperativo feminino. Você tem que olhar para a plantação, saber o que é joio, o que é trigo. Né? Você saber o que é manifestação do ideal religioso, transcendente, imanente, e o que é dominação feminina, sujeição do homem ao imperativo feminino. Você tem que saber a diferença dessas duas coisas para você poder, né, navegar nesse meio aí que é meio obscuro. Né? O nécio, o ignorante, o que não gosta de ler, o que não gosta de estudar, provavelmente será a vítima desse sistema. Né? Então, vamos lá. Homem, se ele tivesse o mesmo prazer ou um ainda maior ao comer carne de porco ou ao fumar, ela associaria o seu sentimento de pecado ao cigarro ou à carne de porco. Exatamente. Lembra na época dos judeus? Né? Então você tinha restrições muito específicas em relação ao sexo e restrições muito específicas à carne de porco, né? Ou ao tipo de vestimenta ou tal. Por que isso acontece no mundo judaico? No mundo judaico isso acontece. Por quê? Porque os judeus não namoram. Ou você está prometido a casamento e é casado, ou você é solteiro. E solteiro não faz sexo. Ou seja, então, dentro desse sistema, outras coisas são tão pecaminosas quanto transar sem ser casado ou transar com a adúltera. Então, essas coisas estão em pé de igualdade. Ou seja,
comer carne de porco é um pecado, tão pecado quanto transar com uma mulher que não é sua. Tá? Na modernidade, com o advento dessa ideia do privilégio feminino, que é uma coisa moderna, tá? Daí tudo que privilegia o homem se tornou numa escada de pecado um negócio escalar. Ao passo que hoje, pouco importa que carne você coma, desde que você não transe com a mulher do outro, você tem ideia? Na época de Jesus, não pagar certo um funcionário era um descumprimento de uma ordenança da lei de Moisés tão severo quanto um homicídio. Né? Ou seja, você na sinagoga, você era... como é que eu posso dizer? Você sofria uma punição social muito semelhante à de um homicida. Tá? Então, tipo assim, os caras olhavam todo para você. Você chegou na sinagoga, os caras não te respeitavam não. Já sabiam que você era um patrão que não pagava certo. E, assim, em relação ao adulto, vocês estavam bem pé de igualdade. Né? Só que um era apedrejado, o outro não. Né? Agora, por exemplo, se rolasse um buchicho lá dentro da comunidade que você estava saindo com uma mulher casada, os caras não iam lá te apedrejar. Né? Mas você recebia uma punição social tão severa quanto o cara que comia porco. E por que hoje não é assim? Comer carne de porco deixou de ser pecado? Até agora, não sei a resposta dessa pergunta. O que eu sei é o seguinte: não há nada que você faça na igreja que não seja pior do que o certo em relação a pecado. A igreja aceita todos os pecados que você tiver lá dentro. Experimente transar para você ver o que vai acontecer. E por que é assim? Por causa do imperativo feminino. Porque o sexo traz bônus para o homem e ônus para a mulher. É só por isso. Não se engane. Né? Não tem nada de espirituoso e tal, e aquela coisa não, isso é conversa fiada. Porco. O principal é que ele não deixe de viver em pecado com medo e fique assim manobrável. Por isso, o catálogo varia de acordo com a idade. Para os pequenos, o pecado é a mentira, o desejo de bens alheios ou a falta de suficiente respeito ao pai e à mãe. Para os mais velhos, é o prazer do sexo e a cobiça da mulher do próximo. Quando você era pequeno, xingar um palavrão era um pecado muito maior do que você fazer bobeirinha com a sua priminha, né? Sabe? Aquelas bobeirinhas que você faz com a sua priminha quando você é jovenzinho. Isso é mais leve do que desrespeitar o pai e a mãe. Quando você fica grande, a mãe até tolera o seu desrespeito, adultera pra você ver. Galera, é pesado. É pesado, as coisas mudam. É aquilo que Tiago escreveu, né? Aquele que conhece toda a lei e tropeça em um só item, se condenou em todos. Essa era a visão antiga. Por quê? Porque o mesmo que diz não matarás é o que diz não adulterarás. Ou seja, então o cara que matou e o cara que adulterou são igualmente pecadores. É lógico que o homicídio é uma coisa e o adultério é outra coisa. Cada um tem sua consequência de acordo com o peso que aquilo causou. O problema é que é o seguinte: quando você é um homicida, tá? E você se arrependeu, homicídio, você terá uma punição social dentro de um sistema religioso muito menor do que se você adulterou. Por quê? Porque o homicídio prejudica a todos. O adultério, em particular, prejudica a mulher. A conduta sexual ativa do homem prejudica o imperativo feminino. Mas o homem que sofreu o adultério da esposa dele, ele foi prejudicado também. Sim, ele foi prejudicado. Mas aquela mulher sofrerá uma punição social severa também. E o cara que adulterou também. Ou seja, mas desses, quem é que tem a maior possibilidade de redenção? O homem. Então, o sistema religioso, o que vai fazer? Vai transformar esse pecado sexual, que por mais absurdo que seja, privilegia o homem, numa coisa praticamente abominável e terrível. Então, o problema dos sistemas religiosos, segundo a Esther Avelar, é o imperativo feminino dentro das religiões. Então, ou seja, se existe um Deus dentro das religiões, por mais que ele seja um homem, as características de veneração dele são femininas. Para quê? Para adestrar o homem. Desde pequeno, o sistema religioso a venerar a mulher. Essa é a opinião da Esther Avelar. Na minha opinião, isso é assim em partes. O que acontece é que a modernidade introduziu um outro elemento dentro dos sistemas religiosos, que é o quê? A supremacia feminina. E isso elevou a preços estratosféricos do casamento, ao passo de você ter uma escala de proporcionalidade de julgamento de condutas dentro de um sistema religioso totalmente desproporcional com o efeito que ele causa. Ou seja, você colocar, por exemplo, um jovem rapaz que se masturbou igualmente pecador a um
adúltero. É uma coisa surreal. E os sistemas religiosos fizeram isso. Né? Por que eles fizeram isso? Porque o imperativo dentro da igreja, o que importa de fato, é a prevalência do imperativo feminino. Essa é que é a questão. Tá? Então vamos lá. Próximo. Mas como hão de eles reconhecer esses pecados se a princípio não conhecem nem as regras nem o sistema em nome do qual elas foram instituídas? Como hão de acreditar em algo que não existe ou envergonhar-se de um prazer que não prejudica ninguém? Como tudo que se relaciona com a crença religiosa repudia a lógica, tem a adestração de ser feita numa idade em que ainda não se pode pensar em termos de lógica. Aqui eu discordo da Esther Vilar porque faz muita lógica você crer num sistema religioso. Para ela, os sistemas religiosos são ilógicos. Para mim, eles são lógicos. Tá? Não há civilização no mundo que não tenha nascido de uma religião. Ou seja, a única força motora na sociedade é a religião. A religião, ela é produto da cultura, mas ela produz cultura também. E ela produz sociedade. Agora a sociedade não produz religião, mas a religião produz sociedade, ou seja, então toda estrutura lógica social nasceu de uma explicação metafísica de ordem religiosa. Isso é lógico, né? Mas a Esther Vilar não concorda com isso, porque ela tem uma visão utilitarista da religião. Então nós vamos ignorar o que ela está dizendo aqui, a não ser que você concorde com ela. Se você concorda com ela, beleza, eu discordo radicalmente dela. Eu acho que ela aqui, ela fez um reducionismo só, que a premissa dela é falsa. Essa é que é a ideia, entendeu? O raciocínio dela é até coerente, o problema é de onde é que ela tira ele. Né? Ela tira ela de uma premissa falsa, né? Ou seja, que a sociedade administrada, organizada pelos homens é a realidade e a religião é um conjunto de mentiras e ideias fantasiosas. É justamente o contrário. A sociedade administrada, as leis, o Estado democrático do direito, as condutas sociais são todas artificiais. A única coisa real que há no mundo é a natureza e a religião, que é a parte que explica os fenômenos que você observa. Ou seja, então você tem as ciências físicas, que pegam os elementos da natureza e os observa e os descreve, e você tem a religião, que é aquilo que explica por que você está descrevendo aquilo daquela maneira. Né? É a explicação por trás do fenômeno. Ao passo que você pode concluir o seguinte raciocínio: toda descrição é física e toda explicação é metafísica. Ou seja, então se você está explicando um fenômeno físico, você precisa de elementos metafísicos. Se você não usar nenhum elemento metafísico, você não está explicando, você está descrevendo. Uma coisa é descrever um fenômeno, outra coisa é explicá-lo. Né? Então, na ideia da Esther Vilar, não há explicação, só há descrição. O que ela está fazendo é descrição, ela está excluindo a parte explicativa, certo? Então, se nós considerarmos o raciocínio dela como um homem de ciência que está analisando a descrição fenomênica, ela tem razão, excluindo-se o caráter metafísico. Se você introduzir o caráter metafísico, ela está errada. Né? Aí você faz a sua escolha. Qual raciocínio você quer levar? Você quer levar o raciocínio do homem de ciência utilitarista ou você quer o raciocínio do homem de ciência realista? Né? Eu sou da linha realista. Todo fenômeno descrito é uma explicação. E toda explicação é de ordem metafísica. Isso é Aristóteles. Eu estou com Aristóteles. Se você está com a Esther Vilar nessa daí, a responsabilidade é sua. Entendeu? Eu estou com os antigos. Né? Vamos lá. Lógica, se possível, terá que ser realizada num lugar cuja arquitetura absurda corresponda ao absurdo do que é exposto e que torne isso aparentemente Nada menos incrível. E se for viável, aqueles que exercem essa instrução do pensamento alógico deverão ter um aspecto diferente dos seres humanos vulgares. Se se tratar, por exemplo, de homens que usam vestidos de mulher ou qualquer outra fantasia, a confusão e a intimidação das crianças serão melhor conseguidas e o respeito que sentem por esse ser nunca se extinguirá, mesmo em encontros Não, posteriores. na igreja evangélica isso não acontece. Os homens não estivessem como as mulheres e nem por isso as crianças deixam de obedecer à autoridade do pastor. Ou seja, então ela tá comparando, por exemplo, o catolicismo e outras religiões que os homens usam essas roupas extravagantes e histriônicas como uma ferramenta de manipulação por absurdo. Só que essa recíproca não é verdadeira, porque se você for em outros sistemas religiosos em que os homens não se vestem assim, a coisa também funciona. Ou seja, então evidentemente não é pelo estereótipo, certo? É pelo seu caráter metafísico. Então ela está errada. Não? Vamos lá. Posteriores. As mulheres cuidaram desde o princípio que o seu lobby, os sacerdotes, fosse composto unicamente por homens. É que, em primeiro lugar, poderia prejudicar a imagem da mulher se ela defendesse por si própria os seus interesses. Essa é a opinião da Esther Vilar que eu discordo radicalmente. As mulheres não se vocacionaram aos sacerdotes porque elas não quiseram. Tá? As mulheres são maioria dentro do cristianismo. Por que a maioria dos pastores são homens? Porque as mulheres não querem. É só isso. É só isso. Você pegar a população evangélica brasileira, a maioria é mulher. Você pegar a população católica brasileira, a maioria é mulher.
entendeu? Se as mulheres quisessem, já tinha padre e mulher já, ué. Era madre, já tinha, já a maioria era mulher, entendeu? A maioria delas eram freiras, elas não querem, né? Então você tem lá os pastores evangélicos. A maioria são homens, sendo que a maioria dos cristãos evangélicos brasileiros são mulheres. Então, por que as mulheres não são maioria dentro do sacerdócio? Porque elas não querem. Elas não querem. Então, Esteve lá tá errada nessa aqui. Isso não foi... A mulher não deixa o homem lá propositalmente para defender os interesses dela e tal, não sei o que, não. Isso é uma impressão que ela tem. E faz sentido ela ter essa impressão, porque os sistemas religiosos, de fato, privilegiam as mulheres. Mas eles não privilegiam as mulheres porque as mulheres deixaram os homens lá fazer o trabalho que elas poderiam fazer, não. Elas privilegiam as mulheres porque, sem a validação feminina, a religião não existe. A religião não existe. Ou seja, até essas sociedades secretas que absorvem vários tipos de religiões e que o público é restrito a homens, elas são muito diminutas. E a mulher ela tem um papel lá dentro. Porque se você não colocar nenhuma mulher dentro daquele sistema, aquele sistema não funciona, não. Mas e os monges? Bom, os monges são celibatários, então não há necessidade da figura da mulher lá. Agora, qualquer sistema religioso que não prescinda da mulher, meu amigo, o imperativo feminino vai prevalecer lá. Mas e o Islã? O Islã é uma outra conversa, é um outro assunto, que nós não vamos abordar aqui por duas razões. Primeiro é o seguinte, eu não tenho conhecimento suficiente da cultura islâmica para introduzir esse assunto, certo? O que eu posso fazer são comentários pontuais de comparação quando convir, certo? Sobre esse aspecto aqui, eu teria que ter um conhecimento muito maior sobre o Islã que eu não tenho. Então, sobre o Islã eu não posso dizer. Mas o que eu posso dizer é que é o seguinte, não dá para comparar essa situação que a gente vê dentro do cristianismo com o Islã. Não dá para comparar. Isso aí, vocês podem confiar, tá? Então, vamos lá. Interesses. Poder-se ir até apodá-la de interesseira. E em segundo lugar, elas sabem que o homem não tem a sua inteligência em grande conta e que, por conseguinte, só podem atuar sobre ele através dos sentimentos. Mas conselhos dados por outro homem, especialmente um que ele, em criança, tenha conhecido como pessoa de respeito, serão por eles ouvidos e talvez até acatados. Ou seja, na cabeça desse serve lá, a mulher manipula o homem religioso para que ele infunda na cabeça de outros homens o imperativo feminino e transmita dentro do sistema. Porque se for uma mulher, o cara não vai escutar. Mas se for um outro homem falando que ele tem que fazer aquilo, ele vai obedecer melhor. Porque o homem é mais sujeito à autoridade. Só que isso é um erro. Porque as mulheres elas são mais sujeitas às autoridades do que os homens. Ou seja, bastasse que os homens dissessem para as mulheres dentro dos sistemas religiosos quais são os deveres dela, e elas iam obedecer. Só que é o seguinte, se você der mais obrigações para as mulheres do que os homens, elas saem do sistema. E o sistema é ruim. Ou seja, então, as obrigações do homem têm que ser mais severas. E elas têm que ter caráter de serviência. Aí você pode dizer assim, o homem não serve, quem serve é a mulher. Observa direitinho os mandamentos, você vai ver quem é que serve. Então vamos lá. Acatados. O fato desses conselhos acabarem sempre por beneficiar as mulheres. Aconselham, por exemplo, a continuarem junto de uma mulher de que não gostam ou 50. A sustentar crianças que não quiseram, não corresponde de modo algum a uma hostilidade desse lobby em relação aos outros homens normais, mas é sim, consequência direta da sua dependência financeira das mulheres. Aí a gente tem que fazer ponderações, né? O que ela tá dizendo aqui, né? Que o fato do cara ser obrigado a ficar casado com uma mulher que ele não quer ou sustentar filhos que ele não quis, não tem nada a ver com ideias religiosas, e sim porque o imperativo feminino quer que isso aconteça. Eu acho que isso aí é um absurdo. Não é bem por aí, não. Né? Ela está descartando o caráter metafísico da religião. A responsabilidade paterna é a responsabilidade do casamento. Para ela não faz sentido. Então, na cabeça da Esteve lá, o casamento ele é apenas um contrato social que você deveria ter o direito de rompê-lo. Mas o sistema religioso, como privilegia as mulheres, não vai permitir que você rompa esse contrato, ainda que você esteja em desvantagem nele. É isso que ela está dizendo. Né? Então, ela está certa em parte. Quando ela está descrevendo o fenômeno de maneira racional, ela tem razão. Quando ela está explicando, né, ou tentando justificar que a fundamentação metafísica para esse tipo de coisa não tenha sentido nenhum e que ele nada mais é do que uma dominação feminina, ela está errada. Não é assim. Certo? Então vamos lá. Mulheres. As mulheres poderiam bem existir sem igrejas, precisam delas, como se disse, apenas para domar os homens e as crianças ou como palco de exibição de vestidos em ocasiões especiais. Não há religião no mundo que foi fundada por uma mulher, que eu saiba. Você conhece alguma? Eu não. Para mim, as mulheres são alheias a necessidades religiosas. Elas só estão
dentro de religiões porque há homens lá. Se não houvessem homens lá, as mulheres não estariam lá. Monte uma igreja só de mulher para você ver o que vai acontecer com a igreja. Não vai durar. Onde o sacerdote é mulher, os ministros são mulheres, e lá dentro só frequenta mulher. Não vai acontecer nada, mano. Aquilo não dá resultado nenhum. As mulheres são alheias às necessidades religiosas. Elas só vão à igreja porque os homens estão lá para fazer a parte difícil da religião. Porque a religião tem trabalhos difíceis, trabalhos que os homens fazem, que as mulheres não querem fazer. Então, se você tirar as mulheres dentro dos sistemas religiosos, o sistema religioso cai, porque o homem não vai servir a outro homem de bom grado sem desvincular a mulher desse papel, né? E se você tirar os homens, as mulheres também não vão sobreviver, porque elas são alheias, né? Antes dos homens inventarem a religião, elas não inventaram nada. Qual é o sistema religioso que o homem aqui criou? Né? Até a bruxaria foi um negócio que veio da cabeça do cara. Né? Quem veio primeiro, o bruxo ou a bruxa? Responde essa daí. Vamos ver se você sabe. Né? Quem veio primeiro, o feiticeiro ou a feiticeira? O necromante ou a necromante? Quem é que veio primeiro? O sacerdote ou a sacerdotisa? Quem veio primeiro? Não se engane, não. As mulheres são alheias a necessidades religiosas. Então vamos lá. Especiais. A igreja, porém, sem o apoio das mulheres, depressa ruiria. Se a mulher se lembrasse de adestrar as crianças fora das igrejas, o que por vezes já acontece. Se prescindisse de considerar a nave da igreja como a moldura mais eficiente para um vestido branco. E se na cerimônia do casamento se contentasse com a intimidação do noivo por um funcionário do registro civil, as igrejas estariam dentro de poucos anos completamente vazias. Na União Soviética, os chamados palácios de casamento substituíram as igrejas como palco. Deu merda, né? Deu merda, né? Na União Soviética aconteceu e deu merda. Lógico que deu merda. Entendeu? A igreja ortodoxa russa ruiu na União Soviética e aqueles imbecis comunistas inventaram os palácios de casamento, né? As igrejas são ruínas de uma cultura ultrapassada. O casamento é uma instituição de Estado. Se fuderam, entendeu? Tem esse negócio não, meu. Palco. Reconhecer-se-ia de repente o que elas são, relíquias de uma cultura ultrapassada, e seriam bloqueadas, ato contínuo, todos os donativos estatais e particulares. Ou seja, a Esther lá acredita que a religião é coisa de trouxa, coisa de homem tomado. Não vá por esse caminho. A religião ela vai te dar muitas virtudes. E você tem grandes chances de conhecer uma boa esposa na igreja. Né? Se você comparar os ambientes sociais, né, a probabilidade de você conhecer uma boa mulher na igreja é muito maior do que você conhecer no ambiente social, que não é igreja. Mas e a honradinha? A conservadora 4.0, a aposentada do carrossel, a Balzaca. É para isso que eu criei esse canal. Para quando você estiver lá dentro da igreja, você, Ezequias, menino bom, operador da mesa, você lá, irmão Josimar, guitarrista, né? Você lá, irmão Zaqueu da bateria, na hora que você for procurar uma namorada, na hora que você for casar, você não casar com a Balzaca do carrossel, com a Emissol de 2 meninos que sentou no carrossel de pica e foi para a igreja zerar a quilometragem para achar um casamento bom, porque ela é totalmente alheia àquilo, ela não tá ali porque ela tem vocações espirituais, não, ela tá ali para arrumar um trouxa para pagar as contas dela. É para você diferenciar essa mulher da boa menina que tá lá esperando o cara certo, pra casa certinha e tal, que tá se guardando, tá se contendo, tá transando o mínimo possível, né? Ela tá se reservando o máximo que dá. Talvez ela não seja mais virgem, mas ela tá se reservando o máximo que dá, mas ela tá segurando a onda, ela tá esquivando, é um cara chegando aqui, é outro aqui, uma aqui, e ela tá se esquivando porque ela quer casar certinho. É pra você diferenciar essa mulher da rodada do carrossel que chegou na igreja agora com 2 meninos, ou vai sem menino pra igreja, vai toda bonitona, arrumadinha, mostrando uma tatuagemzinha aqui, mostrando uma tatuagemzinha no pescoço, tatuagemzinha no braço, tatuagem na canelazinha, aqueles elementos eróticos, ela vai expondo esses aí é o canto da sereia, meu amigo. Ela tá te esperando, ela foi lá pra isso, né? Deixou o menino em casa com a mãe e foi pra igreja pra ver se arruma um namorado, né? E na hora que ela começa a arrumar namorado, ela leva o filho pra igreja. Antes, quando ela tá solteira, ela não leva não. Sabe o culto de jovem, que a Balzaca vai lá, e aí os jovens, vamos sair daqui, vamos numa lanchonete e tal, e ela fala, não, tem que ir embora, que não sei o que e tal. É porque a mãe tá com a menina dela lá em casa, é que a mãe tá com o filho dela lá, vigiando pra ela ir pra igreja, entendeu? E aí você vai falar, nossa, que mulher bacana, ela sai da igreja e vai direto pra casa, porque a mãe tá esperando ela, porque ela tem que dormir cedo, ela tem que trabalhar no outro dia. Não, ela tá porque a menina dela tá com os outros, ela tem hora pra pegar, porque se ela não pegar naquela hora, ela não consegue mais deixar a filha lá, entendeu? E aí você vai abraçar, meu amigo, a aposentada da balada, hein? Sabe aquela que você entrava no Instagram dela, tinha 10 fotos
e das 10 fotos, 9 ela estava com um copo de bebida, ela está aí na igreja, ela está à sua espera. Ela sentava dentro de carro, agora ela está com a Bíblia debaixo da mão, né? Tá falando até língua estranha, sabe para quê? Porque ela está esperando você. E Josimar da bateria, ela está esperando você. Irmão Ageu do teclado, irmão Amós lá da mesa de som, diácono, você foi consagrado a diácono aí, ó, está esperando você. É com você que ela quer casar. Porque antes era carrossel, agora é com você que ela quer casar. Então, o meu canal serve para isso, para você saber a diferença da balzaca do carrossel que tá lá na igreja tentando arrumar um casamento e da boa menina que tá lá que quer casar com um rapaz bacana. Você saber a diferença das duas e não ir pelos seus olhos. Que é um conselho de Jesus, não é nem meu não, né? Se o seu olho te condena, joga fora. É melhor você ter um olho e entrar no céu do que você ter 2 olhos e for lançado no fogo do inferno, onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Que é um conselho de Adam Lucas. Se os seus 2 olhos fazem você olhar para a balzaca do carrossel, para a rodada, para a M Sol aposentada da balada, arranca eles fora. É melhor você ser cego e casar com a feinha que se guardou, do que você casar com a bonitona rodada, que o seu destino é pagar a pensão e ser chifrudo. É isso que vai acontecer com você, entendeu? Então, qual é a garantia que eu tenho de que se eu casar com a mulher quietinha da igreja, eu não vou tomar chifre? Nenhuma, não há garantias. O que há são probabilidades. A probabilidade de uma mulher que teve muitas experiências sexuais não se associar a você é maior do que a probabilidade da mulher que teve poucas experiências sexuais. Aí você pode dizer assim, mas isso não quer dizer nada. As pessoas andam separando aí também, o número de divórcios só aumenta. Eu pergunto para você, as que se reservam se casam e as que não se reservam se casam. Agora, qual casamento que dura mais? A da que se reservou ou a da que não se reservou? Porque que eu saiba, essa galera que anda aí frenética no carrossel quando casa, não fica muito tempo casado não. Então assim, tá todo mundo separando. É uma questão de probabilidade, velho. Contenção de danos, velho. Garantias não existe. Você quer ter a garantia de que você nunca será corno, não case. Aí você nunca será corno. Você, mulher, quer a garantia de que você nunca vai engravidar, não transe. Aí você nunca vai engravidar. Maria só teve uma, que o Espírito Santo chegou e botou o menino lá dentro do útero dela. Você não será a segunda Maria não, porque não há outro Jesus para voltar do ventre de ninguém. Então fique descansada que ninguém vai te engravidar desse jeito não. Você vai ter que transar para engravidar, ou vai ter que pagar para injetar em você sêmen de homem estranho. Pode escolher, entendeu? A única garantia que tem é não fazer. Quer ter certeza que você não será corno? Não case. Quer ter certeza que você não vai engravidar de maneira indesejada? Não transe. É isso, né? Então vamos lá. Aí você tem certeza. Do contrário, são só probabilidades, entendeu? Eu vou na probabilidade melhor, né? Qual que é a probabilidade menor? A probabilidade menor é assim, apostar na que menos teve cara, né? Você tem mais chance de se dar bem, né? Aqui teve um monte de cara, você tem grande chance de se fuder. Porque quem teve que se dar bem com ela, já se deu bem. Não vai ser você, entendeu? Particulares, que no fundo vem sempre dos homens, porque o homem paga ele próprio aos seus verdugos, como é evidente, já que ninguém o faz por ele. Se, portanto, alguém diz que as igrejas têm, comprovadamente, algo de mágico, por ainda hoje conquistarem tantos seres humanos com as suas doutrinas, velhas de milhares de anos, está cometendo um erro de interpretação. Não, aí quem cometeu o erro de interpretação foi Esther Vilar, porque a igreja tem muitas virtudes, né? Eu digo pra você, entre ser cristão e não ser cristão, é melhor ser cristão, né? Logicamente falando. Não sei o que. Podemos conversar sobre isso em outro vídeo, mas racionalmente falando, se você adota o cristianismo, o que você perde, você não perdeu muito não, né? Perdeu muito. Quando você não adere ao cristianismo, né, você perde a oportunidade de ter um sistema muito antigo que vai te dar noções muito válidas de como funciona o mundo, né? Explicações que a racionalidade social não vão ser suficientes para que você compreenda. Ou seja, o cristianismo ele é necessário. Mas e se eu não quiser ser cristão? Isso vai ter o budismo. E se eu não quiser o budismo? Tem o islã. Se eu não quiser o islã, tem a Umbanda, entendeu? Cada uma tem sua função, tá? Entre elas eu preferi o cristianismo, mas eu poderia ser um bandista. Não teria diferença circunstancial, não. Eu escolhi o cristianismo por cultura e adaptação, né? Mas eu poderia ser muçulmano, né? O que me impede de entrar numa mesquita e me converter ao Islã? Nada. Eu serei muito bem recebido lá, né? E um cara com as minhas características dentro de uma mesquita muçulmana tem muito valor para casamento. Você, vou dizer para você, não vou falar de mim não, vou falar de você. Vamos imaginar que você é um rapaz de 29 anos,
29 anos, solteiro, sem filhos, você montou o seu próprio negócio e tem um ensino superior. Você dentro de uma mesquita, meu amigo, você tem muito valor. Você tem muito valor. Vai ter família de homem lá, que vai se degladiar na faca para você casar com uma das filhas dele. Você, meu amigo, é um puta de um partido. Você nem precisa ser bonito. A mulher só tem que gostar de você. Se ela gostou de você, pô, você é mais bonitinho que os caras que tem aí. Acabou. Vai pro Líbano pra você ver. Você que tem 32 anos, solteirão, sem filhos. Tá difícil pra mim aqui e tal. Eu arrumo namorado, só tomo chifre, não sei o que. Vira muçulmano e vai pro Líbano pra você ver se em 6 meses você não tá casado. Você que é solteiro, sem filho, nômade digital, sem dinheiro, quer dizer, tem dinheiro, você tem uma boa aparência, tem um corpo bacana. Cai num país desse pra você ver, certo? Vai ter cara oferecendo mulher de 17 anos pra você que nunca encostou num homem. Vocês estão de brincadeira. 1 bilhão de pessoas no mundo é muçulmana. Você acha que metade disso é mulher? 500 milhões de mulheres no mundo são muçulmanas. E metade dessas são solteiras. Meu amigo, fica perdendo seu tempo. Não, velho. Isso é de brincadeira, né? Já viu quantas mulheres tem no mundo árabe? Você já viu como é que funciona no mundo árabe pro cara casar? Vocês estão de brincadeira, né? Vocês vão ficar aí batendo cabeça com balzaca de carrossel de 30 e poucos anos com 2 meninos, um de cada cara. Vocês estão de brincadeira, né? Vocês estão de brincadeira, pô, entendeu? Então é assim, racionalmente falando, a religião, ela te dá muitas vantagens, entendeu? Aí você vai falar assim, mas no cristianismo não sei o que. Bom, se você não quer ser cristão, vire muçulmano. Olha aí, já te dei um bom motivo pra você ser muçulmano. Eu não quero, eu prefiro o cristianismo. Mas, se você quiser ser muçulmano, então seja à vontade, entendeu? Aí, se você ganhar muito dinheiro e a primeira mulher aceitar, você pode ter 2, pode ter 3, pode ter 4. Aí você pode ir para um outro país também, o Butão. A mulher butanesa pode ter 2 maridos. E o homem butanês, se ele conseguir, ele pode ter 4 mulheres também. Faça a sua escolha, meu querido. Agora, se você seguir o conselho da Esteve lá, religião é tudo igual. Aí, beleza, entendeu? Aí você vai precisar de outras ferramentas para você analisar a mulher, certo? Então o esquema religioso, ele não vai ser uma boa métrica para você, entendeu? Agora, se você é cristão, observe essas coisas dentro da igreja, certo? Então vamos lá. Interpretação. Não são as igrejas que têm algo de mágico, são as mulheres. As igrejas e outras comunidades de crença estão há muito tempo convertidas em instrumentos das mulheres, e não fazem, porventura, outra coisa que aquilo que elas exigem. As vítimas não são, em último lugar, os próprios representantes das comunidades religiosas. Eles não querem mais do que viver uma vida pacífica e sem lutas, à custa dos homens masculinos, evidentemente, mas afinal, é o mesmo que fazem as mulheres. Aqui ela está criticando os homens religiosos, né? Então eles estão lá, quietinhos, dentro da igreja e tal, estão desfrutando da paz de homens que estão na guerra, morrendo para defender as igrejas deles, né? Então, na cabeça dela, o homem religioso, ele está em pé de igualdade com as mulheres. Ou seja, ele é tão aproveitador do mecanismo de proteção social do que a mulher. Isso é verdade em partes. Mas não vamos radicalizar esse conceito, não. De fato, o homem religioso, ele é mais covardão mesmo do que o cara que não é. Isso aí a gente verifica na prática mesmo. Na hora que o cara aperta, o cara religioso, ele dá uma fraquejada, ele dá uma regada. Ele dá uma regada mesmo. E os caras que não são religiosos, eles que pegam o boi dá a gravata no touro. Os caras que não são religiosos é que vão pra guerra mesmo defender o país. Os religiosos estão lá dentro da igreja orando, né? Mas isso é bíblico, né? Se a cidade não orar, em vão trabalha o sentinela, né? Será que é assim mesmo? Se o sacerdote não orar, o sentinela trabalha em vão? Será que é assim mesmo? O problema é o seguinte, e se o sentinela não trabalhar? Como é que o sacerdote vai orar? Quem que vem primeiro? A proteção do sentinela ou a oração do sacerdote? Deixa de ser idiota. Sabe por que você entra dentro da sua igreja, ajoelha e faz a sua oração em paz? Porque tem outros homens que não entram em igreja lá fora, armado, defendendo a sua instituição. Existem homens engravatados lá no Congresso lutando para que um comunista não venha e feche a sua igreja. Então, pense muito bem você, homem religioso, ao criticar a conduta social de um homem que não é religioso. Talvez a sua religiosidade, custe a valentia de homens que não são religiosos. Eles morrem para que você seja religioso. Quantos homens morreram? Quantos homens não religiosos morreram para você hoje entrar dentro de uma igreja evangélica? Você já fez essas contas? Então pense 2 vezes
antes de colocar sua cristandade como última instância para criticar o homem que não é cristão. Tá? Pense 2 vezes antes de fazer isso. Vamos lá. Mulheres, e acabam por ser usados pelas mulheres como uma espécie de máfia, com o auxílio da qual assustam as crianças, escravizam os seus companheiros e entravam o progresso. São obrigados, sob ameaça de boicotagem, a apresentarem-se em ocasiões especiais numa mascarada ridículo feminina, a entoar em voz alta cânticos grotescos e a divulgar perante um auditório, por vezes até inteligente, histórias de horror que contrariam os modernos conhecimentos teológicos, que aprenderam nas suas universidades, e com as quais passam indizíveis vergonhas diante desse auditório. Ela tá falando do culto religioso, né? Mas essa é a opinião dela e nós discordamos dela. Ou se você concorde com ela, beleza. Tome esse livro como verdade, eu não tenho o que comentar sobre isso aqui, porque eu discordo radicalmente do que ela está dizendo. Não faz sentido o que ela está dizendo. Ela está colocando que o conhecimento universitário acadêmico, ele é superior à explicação metafísica que a religião aborda. Isso é uma loucura, isso aí. Isso é só na cabeça de idiota, entendeu? A Esther Vilar, ela foi vítima da lavagem cerebral da universidade. Então ela acha que o prestígio acadêmico, o conhecimento do homem de ciência, vale mais que a sabedoria do sacerdote. Isso é só um idiota que pensa isso. Então, vamos lá. Auditório. Com a teologia moderna, que renunciou completamente ao princípio pão com açúcar chicote, já não se pode assustar ninguém e raramente aumentar o rendimento do trabalho. O que as mulheres precisam é das velhas histórias de baú, histórias do céu e do inferno, do anjo e do diabo, do paraíso e do juízo final. Só quando a morte é tida como uma porta para a felicidade ou para a condenação eternas, em que, segundo um sistema de pontos, são contabilizadas as obras realizadas na terra, no interesse das mulheres, é que ela é um meio útil de adestração, e quando se apresenta a vida eterna como algo de real, para alcançar a qual bastam fidelidade e a escravidão. Isso é muito mais propício aos interesses das mulheres do que os seus maridos investigarem de fato a imortalidade biológica, o que provavelmente demoraria ainda algumas gerações. Aqui ela acertou, mas não invalida o raciocínio dela que está errado. O fato dela ter acertado nessa observação não invalida o fato de que o raciocínio dela, de modo genérico, está errado, não está certo. Vamos lá. Gerações. É claro que as mulheres não são nada atingidas por tudo isso. Vão às suas igrejas sempre que lhes parece necessário, ou afastam-se delas sem remorso sempre que, 51, lhes convém. Para as grandes cerimônias, que nunca são outra coisa senão tentativas de intimidação das mulheres, não dos padres, fazem avultadas despesas com roupas festivas, vestidos de noiva, vestidos de batismo, trajes de luto, trajes de crisma, e metem os homens que a acompanham nos habituais ternos escuros. Fazem-se de crentes, de supersticiosas ou céticas, mas nunca refletem na crença em si mesma. A prova é de que você vai ver muito mais mulheres cristãs casadas com homens não cristãos do que homens cristãos casados com mulheres não cristãs. Por quê? Porque as mulheres são alheias a isso. Elas não querem saber. Tá? É isso. Aqui ela acertou de novo. Tá? Mas não invalida o raciocínio genérico dela. Tá? Que está errado. Tá? Vamos lá. Mesma. As considerações dos homens acerca de condições físicas prévias para caminhar sobre o mar e transformar água em vinho por artes mágicas ou conceber, por magia, uma criança imaculada deixam-na insensível. Como é hábito, não se interessam pelas coisas em si mesmas, o seu interesse reside apenas na possibilidade de sua utilização. Aqui eu concordo com a Esther lá. O interesse feminino é estritamente utilitarista, que eu concordo com ela. Então a mulher vê a religião de uma maneira utilitarista. Utilização. E quando encontram um homem com outra crença que lhes impõe como condição renunciarem a delas, fazem sem hesitação. Não pensam 2 vezes. Não pensam 2 vezes. Né? Se ela tiver na difícil situação entre escolher entre um homem bom para casamento que não adere à religião dela e outros homens inferiores a esse, serem religiosos, ela não vai escolher o religioso. Ela não vai escolher o religioso. Tá? Ah, mas não é assim, que não sei o que. Cara, desce da nuvem, Goku. Vamos descer da nuvem aí. Desce da nuvem voadora. Meu amigo, vem pra realidade. Ada Lucas está trazendo você aqui no Universo Rap pra realidade. Desça pra realidade. Olha aí na sua igreja, vê quantas mulheres são casadas com homens que não são crentes. Olha aí, faça as contas. E vê quantos homens são casados com mulher que não é crente. Faça as contas aí, meu amigo. Faz as contas aí. Observe. Deixa de ser idiota. Não é assim, não sei o que. Gente de coisa, pô. É isso aí, aqui ela tem razão. E no próximo capítulo, orações comercializadas. É mais uma extensão da crítica que ela faz à religião. Ela aproveitou o livro para dizer o que ela pensa sobre as religiões, né? E lógico que eu não concordo com a maioria das coisas que ela diz, não por eu ser cristão, mas porque as coisas que elas dizem são recortes. Elas não são... Ela generalizou os recortes, mas esqueceu do todo. Ou seja, ela ignorou que a metafísica é necessária. Na cabeça dela, o cientificismo e a racionalidade humana são suficientes para compreender tudo. O que é uma loucura isso daí. Isso aí é pensamento de idiota. Né? Não que a Esther lá seja idiota, mas aqui ela teve um pensamento de idiota mesmo, certo?
Então é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Se você curtiu, se você gostou, dá o seu like aí, comenta. Se você não gostou, comenta também. Sua opinião é muito importante para o nosso canal, hein? E até o próximo vídeo, senhores. Forte abraço.